Pessoal, boa noite aí, todo mundo. Vocês estão conseguindo me escutar bem aí, todo mundo? Sim, tá dando de ouvir. Beleza, então. Pessoal, a gente vai dar continuidade aqui à nossa segunda aula de... A gente vai dar início à nossa aula de termodinâmica, né? Noções de termodinâmica, ou termodinâmica. Na aula passada, já havíamos dado, né? Tínhamos feito uma introdução. Aí eu falei lá na aula passada de processos endotérmicos e exotérmicos, né? Está relacionado com o sentido do fluxo de calor. Se um sistema absorve calor, ou o processo que absorve calor a gente chama de endotérmico, e o processo que libera calor a gente chama de exotérmico, né? Então, tem essas variações. E aí, por fim, eu falei do conceito de termodinâmica, que estuda basicamente as transformações do calor em outras grandezas energéticas, né? E aí a gente viu que a termoquímica é um ramo da termodinâmica, né? É uma específica da termodinâmica. E aí, na aula de hoje, a gente vai dar aqui a nossa abordagem, tá? Sobre esse conteúdo, sobre termodinâmica, tá? Aqui nesse slide é só mostrando para você, digamos, o caminho que a gente vai percorrer com esse conteúdo. A gente vai falar de maneira bastante rápida. Então, nós estamos basicamente, ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Em termos de conteúdo, a gente está basicamente aqui, ó, ainda em introdução à termodinâmica, está nessa parte, tá? Então, a gente vai tentar terminar essa parte aqui hoje, para a gente já na próxima aula pular aqui para a entalpia das reações químicas. E aí, quando a gente chegar aqui em entalpia das reações químicas, as outras partes vão ser bem rápidas de terminar, porque é só aplicação da entalpia. Então, a nossa meta é tentar terminar essa parte de introdução à termodinâmica, tá? Ou pelo menos nas próximas aulas aí. Certo, então vamos lá. Dentro da termodinâmica, a gente tem um conceito bastante importante, né? Que é o conceito de estado de um sistema, tá? De estado de um sistema. Esse estado de um sistema, ele, ele é caracterizado, basicamente, pelos valores de todas as propriedades macroscópicas importantes, tá? Então, é importante a gente ter uma ideia aqui de estado que eu estou falando aqui, não é físico, tá? Lá sólido, líquido, gasoso, não é isso. O estado que eu digo é, digamos, como que a matéria ou o sistema ele se encontra em determinado momento, tá? E aí, para me caracterizar o sistema, ou seja, para me caracterizar aquele estado, é necessário que eu tenha o valor de algumas propriedades. Mas que propriedades são essas, professor? São propriedades que a gente chama de propriedades macroscópicas, tá? Então, aqui, eu listo para vocês as propriedades que a gente precisa listar para poder caracterizar o estado de um sistema. Por exemplo, eu preciso da composição, tá? Então, para me caracterizar o estado, eu preciso da composição, por exemplo, ou da energia, ou da temperatura, ou da pressão, ou do volume. Se eu preciso de tudo isso para caracterizar, ou se eu preciso de tudo isso para caracterizar o estado de um sistema, basicamente sim, tá? Então, eu preciso de todas essas grandezas para me caracterizar o estado de um sistema, tá? Então, a gente precisa da composição, né? Tipo, se o sistema é uma mistura, eu vou precisar da proporção de cada constituinte daquela mistura. Então, isso que a gente chama de composição, se é somente uma substância simples. Então, eu vou precisar da concentração, digamos assim. Da energia, que é o que a gente trabalha em termodinâmica. A gente precisa da temperatura para caracterizar, a gente precisa da pressão e precisa do volume. Então, essas propriedades aqui são as propriedades que eu necessito para mim poder caracterizar o estado de um sistema. Beleza? Aí vocês vão lembrar para o que é o sistema. É aquilo que eu já tinha falado na aula passada, né? O sistema é uma parte, é uma porção do universo que eu tenho interesse, que eu estou estudando, que eu estou investigando. E para me caracterizar sistema, eu preciso das propriedades. Então, é mais ou menos uma coisa ligada na outra, né? Eu limito uma porção do universo que eu quero estudar, mas aí para me poder caracterizar essa porção do universo, eu preciso de algumas propriedades. E as propriedades são essas aí que eu listei, beleza?
que na termodinâmica, nós estudamos na termodinâmica uma coisa interessante. A gente, a princípio, não estuda, para caracterizar o estado do sistema, a gente não precisa do valor absoluto. A gente geralmente estuda são as variações, tá? E vocês vão ouvir falar muito em variação de energia, tá? Variação de energia interna, variação de entalpia, tá? Então, para quem já estudou termodinâmica em algum momento da vida, ou no ensino médio, ou já estudou sozinho, não sei, quem estudou já viu que do lado das reações químicas sempre aparece um delta, né? O que é aquele delta? Aquele delta é variação, né? A gente vê, né, lá de velocidade, variação de velocidade, o delta H que aparece é variação de entalpia, tá? Então, na termodinâmica, a gente não estuda valores absolutos, a gente estuda somente as variações. Aí daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre isso, as variações, beleza? Então esse slide aqui é para mostrar para vocês as propriedades que eu necessito para caracterizar o sistema e estou mostrando também o estudo das variações ao invés de valores absolutos, assim do ponto de vista da dinâmica, tá? Já que eu falei do estado de um sistema, né, para me caracterizar o estado de um sistema, necessito de algumas aquelas propriedades que eu falei, a gente uma dessas propriedades, elas recebem um nome especial, são chamadas funções de estado. Então, por exemplo, as de estado, que elas servem para caracterizar um estado, ela depende somente dos estados iniciais, estado inicial e final do sistema, e não de como o caminho que essa propriedade para chegar nesse estado, tá? Então daqui a pouco a gente vai comentar com calma, tá? Então vou pular esse slide, daqui a pouco a gente comenta isso aqui com calma, tá? Só falando para vocês que os sistemas eles são caracterizados por algumas funções de estado. E essas funções de estado, elas são medidas somente através do valor inicial e do valor final. O que foi percorrido entre o valor final e o inicial, ou o final, não me interessa para as funções de estado. Então daqui a pouco a gente vai ver isso aí também. Tá? Eu volto ao slide. Tá? Então vamos entender aqui o que é a função de estado. As funções de estado, elas são basicamente propriedades definidas pelo estado, independentemente do modo como ele foi atingido, tá? Então, eu listado para vocês algumas funções de estado, tipo a energia potencial, a temperatura, a pressão, o volume, tudo isso é função de estado, tá? Então, qual é o interesse ou qual a principal característica do estado? É que ela só depende do estado do estado inicial e do estado final. Não importa como esse estado foi atingido, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. É isso, tá? Então, eu estou querendo mostrar para vocês, gente, que essas funções de estado que caracterizam o sistema, elas têm uma característica interessante, que é justamente essa não dependência do caminho para determinada propriedade. Então é por isso que na termoquímica a gente estuda as variações, a gente está interessado somente no estado final e no inicial. Por quê? Porque todas as propriedades de interesse ali direto são funções de estado. Todas não, a maioria das propriedades de interesse são funções de estado. Tem duas propriedades que não são, mas que a gente vai estudar lá na frente. Então, em resumo, para vocês não ficarem muito confusos, vocês só precisam entender uma coisa, que essas propriedades aqui servem para caracterizar o estado de um sistema. Só isso. E as propriedades que caracterizam o estado de um sistema, que são as funções de estado, dependem do seu valor inicial e do seu valor final. Tá? Aí alguém fala assim, professor, digamos que numa reação química eu tenha uma temperatura inicial, uma pressão inicial e um volume final. Aí quando uma pressão inicial e uma temperatura inicial. Aí quando acaba a reação, vou lá, vou medir a temperatura final, vou medir uma pressão, que é a pressão, e vou medir um volume, que é o volume final. E aí, para me contabilizar o valor das propriedades, basta eu pegar somente o valor inicial e o valor final. E aí fazer a diferença, eu vou ter o valor da minha função de estado. Se você tiver desse jeito que eu acabei de citar, você está correto. Porque eu não quero saber o que aconteceu naquele meio do caminho, ali na transformação. Eu quero saber somente do estado final do estado inicial. Beleza? Tá. Certo. Agora, a gente vai entrar no ponto chave aqui da nossa discussão, tá?
Porque eu já falado para vocês do conceito de sistema e vizinhança, né? E aí, aqui do ponto de vista da termodinâmica, a gente está falando, a termodinâmica ela trata basicamente da energia, tá? Trata basicamente da energia. E essa energia que acontece na termodinâmica, ela na verdade é uma troca energética entre dois entes que compõem o meu universo, tá? Essa troca energética, ela acontece sempre entre o sistema e a vizinhança. É por isso que a gente estudou lá o conceito de sistema e o conceito de vizinhança, né? Então, toda transformação que acontece na termodinâmica, ela vai acontecer através de trocas energéticas entre o sistema e a vizinhança. Aí ela fala assim, professor, digamos que tem uma reação química lá dentro do becker que está com uma reação química, então eu considero aquele interior do becker, onde está a química, o meu sistema, né, professor? Eu vou falar para vocês, é correto. Daquela parte externa é a vizinhança. Então a troca, então digamos que eu tenho uma reação que libere calor. Então toda troca energética que vai acontecer ali naquele becker, que vai liberar um calor, ele vai liberar calor para onde? Pra vizinhança. Então toda troca energética, toda troca energética que acontece entre o sistema e a vizinhança, ela ela vai acontecer de dois modos, essa troca de energia. Ela pode acontecer através de calor ou de trabalho, tá? Então é isso. Então esse é o principal conceito de deixar para vocês aqui nesse primeiro momento, que a interação do ponto de vista energético entre o sistema e a vizinhança, essa interação não é uma interação, na verdade a gente tem trocas energéticas, tá? Entre sistema e vizinhança numa transformação. E aí essas trocas energéticas, troca de energia, ela pode acontecer de dois modos, ou energia ou trabalho. Beleza? Aí alguém fala, pode acontecer das duas maneiras, tipo calor e trabalho, professor? Claro que pode. Tá? Pode acontecer das duas maneiras, pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, inclusive, tá? Certo. Então, aí alguém pode falar também, mas qual a relação da função de estado com isso aqui que você está falando agora? Seguinte, porque para mim poder caracterizar o sistema e eu obter todas as propriedades dele, inclusive a energia, é necessário que eu tenha o valor das propriedades das funções de estado, tá? E as funções de estado, ela vai ter um valor, como eu já havia falado para vocês, inicial e o valor final, ou seja, o antes da transformação e o valor depois da transformação. E essa transformação em si, ela acontece através de trocas energéticas, e as trocas energéticas, elas acontecem sob calor ou trabalho ou ambas, tá? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. É, vocês estão conseguindo entender, gente, alguma ou estou viajando demais? Me falem aí. Beleza, então vamos lá. Agora, dando continuidade às à nossa discussão aqui, a gente vai falar de um segundo tema, tá? De um segundo tema, não, de um tema bastante importante aqui também, que é a energia interna. Todos nós já sabemos, desde o do início da nossa discussão sobre termodinâmica, que a termodinâmica ou a termoquímica ela estuda energia, tá? Que energia é essa, professor? Então é isso que a gente vai ver agora, tá? A energia que a gente estuda, basicamente, é a energia interna. É outra forma de energia que a gente vai estudar, que tem mais interesse para a química. Mas a energia, inicialmente, que é a mais importante, é a energia interna, que ela é representada por U, tá? Essa energia interna, ela representa a soma de todas as energias cinéticas e potenciais dos componentes do sistema, tá? Então, para a gente entender isso aqui vai ser bem simples, tá? Vai ser simples. A energia interna, ela é basicamente toda contribuição energética que um sistema tem, tá? Alguém vai falar,
Não quer dizer que ela é a soma da energia potencial e cinética que tem dentro daquele sistema? Sim, isso. A energia interna é todo o conteúdo energético. Beleza? Então, essa energia interna, ela pode ser energia cinética, né, dos movimentos moleculares, dos movimentos dos elétrons, se eu estiver considerando somente uma molécula, um átomo, então a gente tem conteúdo de energia cinética, que está relacionado com o movimento, com os movimentos, né? Pode ser movimento elétrico de moléculas. A gente tem também uma parcela que é contribuição de energia potencial, que são as energias provenientes das interações, digamos, eletrostáticas, né? E aí pode ter interações do tipo atrativas, né? Tipo elétrons, prótons, ou a gente pode ter interações do tipo entre elétrons. E obviamente a gente também tem interações repulsivas e atrativas entre moléculas, né? Lá, se a gente levar em consideração as interações intermoleculares, tá? Digamos que eu tenho um sistema formado por várias moléculas, então eu também vou ter um conteúdo energético, tanto do ponto de vista cinético quanto do ponto de vista potencial, tá? Então vocês vão perceber a energia cinética como se fosse a somatória de todas as energias por sistema, tá? Então eu quero que isso fique bem claro na cabeça de vocês, tá? Do ponto de vista de energia, o nosso conceito mais importante aqui nesse momento é o de energia interna, que é o quê? Que é toda a energia que existe em um sistema ou dos componentes de um sistema, tá? Então quando a gente fala de energia, a gente já vai lembrar, energia interna, tá? É, aí alguém poderia falar assim, professor, mas a gente consegue contabilizar o valor numérico da energia interna, a soma de todas as interações elétron-elétron, todas as interações próton-próton, todas as interações intermoleculares, a gente consegue medir? Na verdade, não. A gente não consegue. Tipo assim, ó, não sabemos, tá aqui, ó, não sabemos o valor numérico da energia interna. Ficou torto pra caramba. Esse valor da energia interna, a gente não sabe o valor numérico dela, beleza? No entanto, na termodinâmica, eu não tenho interesse muito no valor absoluto. O que a termodinâmica estuda são as variações, tá? Então, para mim, o valor da energia interna ali de um sistema, eu não. E ele também não me interessa. O que me interessa são as variações. Mas que variações são essas, professor? É a energia interna final menos a energia interna inicial. Então, para mim, dentro da termodinâmica, não me interessa o valor de U. O que me interessa na termodinâmica é o valor de ΔU, tá? Então, dentro da termodinâmica, o que me interessa é o valor da propriedade ΔU, variação de energia interna. Ou seja, a variação de energia interna é a energia interna final menos energia interna inicial. Beleza? E aí, ΔU, aí alguém vai falar assim, professor, por que interessa pra gente o ΔU? Porque o ΔU eu consigo medir experimentalmente no laboratório. Beleza? Então, para mim, é muito interessante. Para mim, o que tem é justamente o ΔU, porque é uma propriedade mensurável do ponto de vista da química. Eu consigo medir esse valor no laboratório. Então, é de meu real interesse estudar o ΔU e não somente o valor de U absoluto, porque calcular, tá? Então, é por isso que a termodinâmica ela é interessante por conta disso, porque ela foca nas variações. As variações é algo que eu consigo medir, tá? Certo. E aí essas medidas experimentais de delta U, a gente consegue fazer elas através da primeira lei. Que primeira lei é essa, professor? Primeira lei da termodinâmica, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? O delta U, ele é uma propriedade bastante interessante, porque ele possui as seguintes características. Gente, só um minuto, deixa eu só desligar um aparelho aqui, só um minuto. Enquanto isso, vocês deem uma olhada nesse slide aí, que eu volto já, só um minuto. Beleza, voltei. Certo. Então, eu tava comentando com vocês que o delta U, ela, que é a energia interna, variação de energia interna,
ela é uma propriedade que tem três características interessantes. Primeira coisa, ela tem um valor numérico, né? Tem unidade e tem sinal, beleza? O valor numérico e a unidade, eles vão me dar a magnitude da transformação, tá? Então vai me dar o delta U associado àquela transformação, tá? Então a magnitude, né? O número da magnitude e a unidade também. Porque se você pegar as unidades de energia, as unidades de energia, elas são que a gente usa aqui na usar sempre o joule, tá? Ou vai usar calorias, tá? Calorias. Aí a gente tem também variações, né? A gente tem a variação de kilojoule, né? Que é 10 elevado a 3 joule, ou seja, 1000 joules vale 1 kilojoule. E a gente tem também o quilocaloria. Então, dependendo da unidade, essa magnitude também muda, né? Então, a unidade e o número, a magnitude da transformação, beleza? E o sinal vai me indicar a direção que vai ocorrer essa transformação, tá? Que daqui a pouco a gente também vai estudar esse negócio de direção, que é um negócio muito confuso na termodinâmica, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui o que é essa direção, e aí é um pouco confuso, acho que inclusive quando chegar lá na própria físico-química, possivelmente vocês vão estudar isso aqui com mais calma, tá? Essa parte de sentido de transformação, mas eu já vou tentar pelo menos dar uma clareada na cabeça de vocês em relação a isso, tá? Essa questão de direção. Aí alguém pode estar falando, que direção é essa que o professor está falando? É a questão de fluxo de calor. De onde que está saindo calor, para onde que está indo, quem que está realizando trabalho, toda essa questão de direção do fluxo energético, tá? Tipo, se está saindo calor do sistema indo para a vizinhança, ou se está saindo, eu falei errado, se está saindo energia do sistema para a vizinhança, ou se está saindo energia da vizinhança do sistema, tem essas viagens aí, tá? Então, o sinal vai indicar a direção em que está acontecendo o fluxo energético, tá? Então, uh, essa questão de delta U ter número, unidade e sinal é muito parecida com aquela questão de vetores, né? Quando a gente estuda lá na física, as grandezas vetoriais e as grandezas escalares, elas têm uma diferença, né? Tipo, as grandezas escalares, elas têm somente valor numérico e unidade. Já as grandezas vetoriais, elas têm o valor numérico, que é o módulo ou a intensidade do vetor, né? A magnitude do vetor, o valor numérico do vetor, tem direção e tem sentido, né? Então, gosto sempre de comparar o delta U com vetoriais, tá? Que é algo também que tem número, tem unidade e tem o que vai indicar o sentido do fluxo energético. Então, a gente pode fazer essa analogia com os vetores lá da física, tá? É óbvio que são coisas diferentes, aqui é só uma analogia mesmo. Tá, então vamos lá. Então, eu apresentei para vocês aqui a nossa principal propriedade termodinâmica até agora, que é a energia interna, que é todo o conteúdo energético de um sistema. Tá. Então agora eu já vou mostrar para vocês a questão do sinal, né? Que eu comentei nesse instante aí, tá? Então o delta U ele pode assumir valores positivos ou negativos, beleza? Então se o delta U ele assumir um valor positivo, se ele assumir um valor positivo, quer dizer o quê? Quer dizer que o U final é maior do que o U inicial. Então a gente vai lembrar disso aqui, ó. Espero que não tenha nenhum na frente. O delta U é igual a U, vou colocar só o F, U final menos U inicial, tá? Então, se delta U aqui for positivo, quer dizer o quê? Quer dizer que U final menos, quer dizer que o U final é maior do que o inicial, né? Para poder ficar um saldo positivo, quer dizer que a energia interna precisa ser maior do que a energia interna inicial. Então, isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que o sistema ele ganhou energia das vizinhanças, quando a gente tem esse caso, tá? Quando a gente tem delta U positivo, quer dizer que o sistema ganhou energia das vizinhanças. Quando a gente tem um delta U negativo, quer dizer que o sistema perdeu energia. Então a gente vai fazer uma analogia semelhante aos processos endotérmicos e exotérmicos, tá? Então o delta U positivo quer dizer o quê? Endotérmico, então ele recebeu energia, beleza? O sistema ganhou energia. Delta U negativo é o quê? É um processo exotérmico. Por quê? Porque o sistema perdeu energia para as vizinhanças, tá? E lembrando que o delta U negativo quer dizer que o U final ele é menor do que o U inicial, tá?
tá? Então, esse U que eu estou falando aqui é energia interna. Então, só vocês lembrarem dessa questão de processos endotérmicos e processos exotérmicos, tá? Então, falei para vocês sobre o sinal indicar o sentido da transformação, é isso, é em relação à energia do sistema para com as vizinhanças. Deu para entender, gente, essa parte? Deu sim. Deixa eu perguntar uma coisa. O a Edson, tá conseguindo acompanhar aí, a Edson? O Guilherme, o John Wesley, a Maria do Socorro, tá conseguindo acompanhar, gente? A Eduane? Tá certo, então. Então vamos lá. Tá, beleza, gente. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, a gente. Esses conceitos aqui, eles são interligados entre si, beleza? A termodinâmica ela tem essa característica interessante. Os conceitos são intimamente ligados entre si. Só que tem algumas coisas que são meio que abstratas, não são muito óbvias nem práticas, digamos assim. Então a gente vai precisar ter um pouco de calma e pensar bastante. Outra coisa que eu queria pedir para vocês vão ter que procurar um livro de química geral, tá? O Atlas, e estudar essa parte, porque na aula a gente não consegue mostrar todos os detalhes, todas as informações. Então eu vou pedir que vocês peguem lá na parte de termodinâmica, termoquímica e façam uma leitura. Quem não entender pode anotar e discutir aqui na nossa aula, que a gente não consegue pegar tudo. Aqui eu estou tentando toda essa história aqui de termodinâmica, tá? Então, para vocês terem um conhecimento um pouco mais profundo, vocês precisam ler vocês mesmos, entendeu? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar aqui da primeira lei da termodinâmica. Então, a termodinâmica, como eu falei para vocês, ela estuda os processos energéticos envolvidos aí nas transformações, e a termoquímica estuda os processos energéticos envolvidos nas reações químicas, né? E, e dentro do conteúdo de termodinâmica, existe uma lei, tá? Existe a lei. Acho que desde lá no primeiro slide eu tinha falado para vocês que existe leis, né? Aquela lei de conservação da massa, lei da conservação de energia. E aí essa lei de conservação de energia é que a gente estuda dentro da termodinâmica. E aí a gente vai cair justamente agora no que a gente vai estudar. A termodinâmica ela é composta por três leis, né? Primeira lei, segunda lei e terceira lei. Então, dentro aqui do nosso conteúdo, da Química Geral, a gente vai estudar somente a primeira lei. A gente não vai para a segunda lei nem para a terceira lei, não. Essas outras leis vocês vão estudar em Físico-Química. São as leis que tratam de entropia, de energia livre, lei zero da termodinâmica, toda essa questão em Físico-Química. A gente vai utilizar somente a primeira lei, que é a que vai ser útil para a gente aqui, do ponto de vista do nosso estudo aqui, das reações químicas. Vocês já viram anteriormente, a gente vai de fato ver o que é a primeira lei. Vocês já viram anteriormente, que eu tinha falado para vocês, que as trocas energéticas elas acontecem entre o sistema e a vizinhança, beleza? E essas trocas energéticas elas podem ser ou através de calor ou através de trabalho, ou de ambas também, né? As propriedades, eu posso ter uma troca de calor utilizando uma porção de trabalho e uma porção de calor, né? Então, posso ter uma troca energética utilizando a porção de trabalho e uma porção de calor. Então, vocês vão ter que ter em mente essas três palavras agora, que vai ser energia, no caso a gente está falando de energia interna aqui, calor e trabalho. Então, a gente vai utilizar muito essas três propriedades aqui, a partir de agora para frente aí, tá? A energia interna de um sistema, tá? A variação de energia interna de um sistema, ΔU, ele vai ser igual ao calor
mais o trabalho. A expressão aqui, gente, é uma expressão que vai referir a nossa primeira lei. Alguém vai falar assim, caraca, que equação simples é essa? É só uma soma de duas propriedades, né? Talvez alguém já estava esperando aparecer alguma integral, alguma derivada, alguma coisa do tipo. Na verdade, ela até aparece, né? Só não no nosso nível de estudo aqui. Nosso nível de estudo a gente está preocupado com a gente está focado em mostrar as equações desse modelo aqui. Então, o que essa equação aqui mostra para a gente? Que o ΔU, que é a variação de energia interna durante um processo, ele vai ser igual à soma do calor mais a soma não, vai ser igual ao calor mais o trabalho, tá? Por quê, professor? Porque eu tinha falado para vocês que as trocas energéticas, elas acontecem ou através de calor ou através de trabalho. Então quer dizer o quê? Que o ΔU, ele vai ser igual à soma de todo o calor envolvido naquela transformação com o trabalho envolvido na transformação, ou seja, vai ser uma soma das contribuições de calor e trabalho, beleza? Outra informação importante, gente, é que a energia interna do sistema mais energia interna da vizinhança é igual a zero, tá? Por quê, professor? Porque a energia interna do sistema, do universo, ela é constante. Se a gente for admitir, se a gente admitir que esse é um dos enunciados da primeira lei, tá? Ele admite que a soma da energia interna do universo é constante, tá? Então, se ela é constante, quer dizer que o ΔU do sistema e o ΔU da vizinhança é igual a zero, tá? A gente não tem essa diferença. Por que não tem essa diferença? Porque, tipo, toda energia que sai do sistema, ela tem que ir para a vizinhança. Toda energia que vem da vizinhança tem que ir para o sistema. Então, a variação global de energia ali é zero, se levar em consideração sistema e vizinhança. Beleza? Então, é importante que vocês não confundam com ΔU igual a zero. Porque quando o ΔU, eu estiver olhando somente o ΔU do sistema, aí beleza, ele vai ser diferente de zero. Agora, quando eu estiver olhando para o ΔU do universo, ele vai ser zero. Por quê? Porque toda energia que sai do sistema vai para a vizinhança. E toda energia que vai da vizinhança vai para o sistema. Então, quando você somar as duas parcelas, vai ser zero. Tá? E aí também a gente tem a questão, né? Então, se a gente tem esse somatório que vai ser zero, que vai ser uma constante, quer dizer o quê? Que o ΔU do sistema é igual menos o ΔU da vizinhança. Ou seja, se a energia sai do sistema, ela tem que ir na mesma amplitude para a vizinhança. E vice-versa. Então é isso que eu estou falando para vocês. Então, quando eu pegar a soma global de vizinhança e sistema, vai ser igual a zero. Beleza? Essa é a nossa primeira lei. Então a gente vai tentar, eu vou ler com calma esse trecho aqui para vocês tentarem entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer com essas equações aqui, certo? Fala assim, a partir da primeira lei da termodinâmica, fala assim, ó, quando um sistema ele sofre qualquer mudança física ou química, tá? A variação obtida interna, ΔU, é dada pelo calor adicionado ou liberado pelo sistema, ou seja, o calor que vai ser adicionado ou liberado, mais o trabalho ou no sistema, ou seja, mais o trabalho realizado ou executado pelo sistema. Então, esse trechinho aqui, ele está falando que qualquer transformação que acontecer em um sistema, seja essa transformação física ou química, ele trata que a variação de energia interna vai ser sempre obtido pelo calor mais o trabalho, tá? Então ele está somente essas quatro frases aí, as quatro linhas aí que está escrita, que somente nessas quatro linhas escrever ou descrever o que está mostrado por essa equação aqui, que não pegou nenhuma linha. Tá? É só dizer que toda energia interna que existe entre o sistema e a vizinhança, ela é um somatório de calor com trabalho. Tá? Essa é a primeira lei da termodinâmica. Certo? Beleza. Aí, geralmente, vocês vão poder ver em alguns livros, eles tratam essa questão de primeira lei, falando assim que a energia interna, do universo é constante, que é justamente aquilo que eu falei, levando em consideração que a energia ela não é criada nem destruída, ela é apenas transformada, né? Então a gente tem que o conteúdo total energético ele é constante, ou seja, é a soma da energia interna do sistema mais a soma da energia, mais a energia interna da vizinhança vai ser igual a zero, então vai ser igual a uma constante, digamos assim, tá?
Então, dentro desse contexto, então aqui eu estou repetindo aqui a primeira lei, né? Estou repetindo aqui a primeira lei, e aí a gente vai estudar algumas características interessantes aqui dentro da primeira lei. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho do calor. O calor, ele pode apresentar sinais positivos e negativos. Os sinais positivos e negativos vai caracterizar lá aqueles processos que a gente tinha falado, de endotérmico e exotérmico, tá? Então, quando você tiver um calor positivo, quer dizer o quê? Que eu estou trabalhando ali com um processo endotérmico, ou seja, um processo que está absorvendo calor, tá? Quando eu tiver um calor negativo, eu vou estar trabalhando ali com um processo exotérmico, ou seja, processo que está havendo liberação de calor, tá? Então, o calor também tem os seus sinais aí, tá? Também possui sinais, certo? O que é o trabalho? O que é o trabalho positivo? O trabalho positivo é quando eu tiver a vizinhança realizando trabalho no sistema, tá? E o trabalho negativo é o trabalho realizado pelo sistema sobre as vizinhanças. Ó, gente, é importante que vocês tentem sempre enxergar o calor como uma manifestação de energia, tá? E tem enxergar também o trabalho como uma manifestação de energia, porque desde a da física, das primeiras aulas eu já tinha falado, né, que o calor o trabalho que a energia é a capacidade de trabalho, né? Então a gente tem uma relação íntima, né, entre trabalho e energia. Então quero que vocês enxerguem o calor e o trabalho como quantidades energéticas. E aí a soma dessas quantidades energéticas vai me dar o quê? A energia, que é a energia total do sistema, tá? Então é importante que vocês lembrem sempre disso. Beleza? E aí, aqui é onde chega a maior confusão de todos os alunos, de muita gente. É aqui, ó, tá? Nessa questão dos sinais. Porque quando você olhar para o sinal calor positivo, você vai saber que é endotérmico. Um calor positivo quer dizer que quando tem um sistema que está absorvendo calor, aquele calor vai ser positivo. Então é um calor, é um processo endotérmico. Aí, digamos que numa questão lá, fala que tal liberou 300 joules de calor. Você vai saber que aquele é ativo. Por quê? Porque ele liberou. Quando libera calor, o processo é exotérmico. Então, é fácil, não tem erro. Agora, quando vem para o trabalho, é onde acontecem as maiores confusões em relação a conceitual, tá? Porque um trabalho positivo quer dizer que o sistema, que estão trabalhando no sistema. Então vocês vão ter que olhar sempre para o sistema aqui, ó, tá? E calor positivo quer dizer, um trabalho positivo quer dizer que eu estou realizando trabalho no sistema. Agora, quando eu tiver um trabalho negativo, quer dizer que o próprio sistema é quem está realizando o trabalho. Tá? O sistema é quem está realizando o trabalho. Para o sistema realizar trabalho, ele estivesse perdendo energia. Como ele perde, então sempre que vocês vão ter essa perda com sinal negativo. Tá? Então, quando você tiver um sistema trabalhando, digamos assim, realizando trabalho, vocês vão ter que associar isso com o valor negativo do trabalho, tá? E quando o trabalho é realizado sobre o sistema, é o valor. Isso aqui é muito confuso, gente. Muito, 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 muito. Mais uma vez eu peço a todos vocês que depois, quem está com muita confusão na cabeça em relação a isso, que façam uma leitura detalhada no livro de preferência de vocês, ou até na própria internet, para tentar fixar esse conteúdo aí. Beleza? E é sobre os sinais incluídos nas trocas energéticas aqui na termodinâmica. Tá? Deixa eu ver. Tá. Então esse exemplo, gente, ele vai tentar facilitar aqui a vida, tá? Em termos de entendimento. Digamos que todo esse conteúdo externo aqui que eu estou circulando para vocês, circulando não, que eu estou riscando para vocês, seja a minha vizinhança. E esse conteúdo, esse ângulo aí, azul, é o meu sistema, beleza? Aí digamos que a minha vizinhança, ela está fornecendo calor para o meu sistema. Se o meu sistema está recebendo calor, quer dizer o quê? Que aqui é um processo endotérmico, do ponto de vista do sistema. O seu sistema está recebendo calor. Se ele está recebendo calor, é endotérmico. Se é endotérmico, quer dizer o quê? Que o Q é maior do que zero, ou seja, o calor é positivo. Percebe que o meu sistema está recebendo calor. Então, o meu Q é positivo. Beleza? Agora, gente, vamos fazer outra coisa. Olhar aqui para o trabalho. A vizinhança, ela está
realizando trabalho sobre o sistema. Percebe que a seta de trabalho está apontada para o sistema? Quer dizer que a vizinhança está realizando trabalho sobre o sistema. Então, se ela está realizando trabalho sobre o sistema, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu trabalho também é positivo, tá? Por quê? Porque a vizinhança está realizando trabalho sobre o sistema. Então, de acordo com aquele conceito aqui, ó, desse slide, tá? Vizinhança, tá aqui, ó, realiza trabalho no sistema, então meu trabalho é o quê? Positivo. Beleza? Então vem para a figura aqui, ó, certo? Então a vizinhança sobre o sistema, o trabalho é positivo, maior do que zero, tá? O delta U, que aqui está delta E, né? Mas é porque tem os delta E, mas a gente está trabalhando com delta U, vou riscar aqui de novo com delta U. O meu delta U, ele vai ser maior do que zero, tá? Agora eu vou perguntar para você, por que delta U aqui vai ser maior do que zero, gente? Quem sabe habilita responder isso? Delta U do sistema. E aí, alguém consegue responder? Cadê o Márcio, o Guilherme, Danilo, Ana Lima, Edson, John Wesley, todo mundo aí. Paulo, eu não citei o nome, mas também quiser responder, pode ficar à vontade. Cortou aqui, professor, a fala do senhor. Estou perguntando por que delta U é maior do que zero. Para essa condição aqui, queria que vocês me explicassem o que é maior do que zero. Ninguém sabe? Ó, porque eu falei para vocês, primeira lei, a energia interna do meu sistema, né? A energia interna do meu sistema é igual a Q W, né? Ou seja, o calor mais o trabalho. Então, se o calor é uma grandeza positiva, nesse caso aqui, e o trabalho é uma grandeza positiva, a soma de duas grandezas positivas vai fornecer uma grandeza positiva. Então, é por isso que nesse caso aqui, o meu delta U, mostra, ele vai ser maior do que zero, ou seja, uma grandeza positiva. Porque eu estou somando duas grandezas positivas, tá? Para essa transformação aqui, o meu delta U vai ser positivo por conta porque tanto o meu calor quanto o trabalho são grandezas positivas. Então, o que, é que eu estou querendo mostrar para vocês? Que para esse caso específico, tá? Na fornecendo calor para o sistema e na qual eu estou trabalho sobre o sistema, tá? Alguém pode falar assim, alguém poderia falar assim, professor, conteúdo de energia interna, trabalho calor, é uma coisa muito abstrata que eu não estou entendendo muito, tá? Então, tenta relacionar isso com a prática lá do laboratório. Então, é isso que eu vou fazer agora. Digamos que eu tenha, é, digamos que eu tenha, deixa eu pensar aqui com calma. Digamos, por exemplo, é, que eu tenho 100 gramas de água, tá? Eu tenho um becker com 100 gramas de água. E aí eu quero passar esse
passar a temperatura do becker com água de 20 graus, tá? Então eu tenho um becker bonitinho no laboratório e tenho, digamos que eu tenho um becker com água, um recipientezinho aqui bonitinho, ó, becker com água, tá? Tá aqui lá no laboratório. Então a gente vai estudar um processo físico, né, tá? E aí esse becker, ele tem graus, tá? A temperatura inicial. E eu quero passar ele para 30, beleza? Então, eu tenho o estado inicial, 20 graus, tenho o estado final, 30 graus. Para passar ele de 20 graus para 30 graus, é necessário fornecer cerca de 4.200 joules de energia. Então, o que acontece? Para mim transformar esse 100 gramas de água a 20 graus para 30 graus, é necessário que eu forneça o quê? Energia. Né? Ele não vai se transformar sozinho, ele não vai se aquecer sozinho, né? É necessário que eu forneça energia, tá? Essa energia que eu vou fornecer, ela pode ser sob forma de calor, tá? Então, eu posso fornecer energia para essa água aqui, que está a 20 graus, sob forma de calor. Alguém fala, professor, como que o senhor vai fazer isso? É só pegar um bico de Bunsen, né? Acho que vocês estão aquela chamazinha lá, colocam num becker, para aquecer o becker, digamos assim, né? Ou através de uma placa, que as placas aquecedoras. Então, se eu fizer isso, eu estou e eu considerar que a minha água dentro do becker é um sistema, aquecer aquilo ali, eu estou fornecendo calor para o sistema. E esse processo aqui, ó, estou fornecendo calor para o sistema. Então, estou fornecendo calor para o sistema, certo? Quando eu aqueço, né, com bico de Bunsen ou com uma placa, tá? E aí, esse calor que eu estou fornecendo aqui para o sistema, alguém fala, professor, eu só está realizando trabalho aí? Não, estou realizando trabalho. Aqui eu estou somente aplicando calor. Aí alguém pode falar assim, professor, então a sua energia interna aí, no caso, é atribuída somente ao calor? Sim, é somente o calor. Por quê? Porque não tem trabalho, então o trabalho vai ser zero para esse cara. Então, a minha energia interna aqui, ela vai ser somente relacionada ao calor. Aí você vai falar, aí eu falei, gente, para mim aquecer a água de 20 graus para 30 graus, eu necessito de 4.200 joule. Então, esse 4.200 joule de energia é a energia interna que foi proveniente do calor que foi fornecido, tá? Então, a energia daquela transformação, certo? Para ela sair de 20 graus e para 30 graus. Agora, digamos que eu vou para um segundo caso. Digamos que eu tenho o mesmo sistema. Tenho a água, a graus, 100 gramas de água, né? E agora eu quero fazer com que ela vá para 30 graus. Só que agora eu não quero mais usar calor. Eu quero usar um outro esquema para fazer ela aquecer. Tem que ser calor, né? Então, por exemplo, o que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através de trabalho. Eu posso realizar trabalho sobre a água, sem adicionar energia calorífica, ou seja, sem adicionar. Como que faz isso, professor? É só você pegar uma agitação. Você pega um agitador, aqueles agitadores magnéticos, né? Que é um ímã. Você coloca esse agitador dentro da água, né? E aí ele começa a mexer bastante. Ele vai ter um conteúdo energético. Só que essa energia que vai estar vai fazer a água sair de 20 graus e para 30 graus. Só que não é envolvido energia calorífica, não vai ter envolvido calor. Vai ser somente energia proveniente da agitação magnética. E esse está envolvido aqui nessa agitação magnética, ela é realizada através de trabalho. Professor, na verdade o que eu estou fazendo é trabalho sobre a água, ou seja, a minha vizinhança, né, a minha, que é digamos, o agitador magnético, ele está realizando trabalho sobre o sistema, que é a água. Então eu estou o quê? Eu estou adicionando trabalho, o trabalho está adicionando trabalho. E essa adição de trabalho é uma adição de energia. Então, se é adição de energia, vai fazer a minha água sair de 20 graus e para 30 graus. Então, percebendo, gente, que eu tô falando muito negócio de trabalho, calor, essas coisas, mas essas duas coisas que eu tô falando, que é calor e trabalho, elas são manifestações energéticas, beleza? Então, eu posso chegar no mesmo caminho, tá? Eu posso chegar no mesmo caminho utilizando ou só calor, ou só trabalho, eu posso combinar as duas coisas. Porque alguém pode falar, professor, e se eu usasse o bico de Bunsen para aquecer e ao mesmo tempo realizar seu agitador magnético com ímã para também realizar trabalho? Eu ia sair da água de 20 graus e ir para 30? Com certeza eu iria. Só que aí, no caso, eu ia estar combinando os dois procedimentos, tanto do ponto de vista de calor,
quanto do ponto de vista de trabalho. E aí o que ia acontecer, gente? Eu ia cair no processo que está descrito por essa figura. Ou seja, ia ter uma contribuição energética proveniente do calor, fornecendo calor para o sistema com bico de Bussey, e aí ia ter uma contribuição energética proveniente do trabalho, porque eu estaria agitando a minha água com um agitador magnético, um ímã. Então minha vizinhança está realizando trabalho sobre o sistema. Então é como se ambos tivessem energia para o sistema. Aí alguém fala, por que, professor, que ele tem que dar energia para o sistema? Porque eu quero passar água de 20 graus para 30. Então tem que fornecer energia para o sistema. Porque são necessários 4.200 joules de energia para levar essa temperatura de 100 gramas de água, de 20 para 30. Então, como que eu posso fazer isso? Ou só utilizando calor, ou só utilizando trabalho, ou utilizando os dois procedimentos. Beleza? Deu para dar uma clareada aí, gente? Ou piorou o raciocínio de vocês? Me expliquem aí. Vocês entenderam ou vocês não estão me escutando? Falem aí. Tá, beleza, gente. Então é o seguinte. Então eu vou estar postando aí amanhã a nossa aula de hoje, tá? Gravação da aula de hoje. E em breve tá colocando mais um. Vou estar postando algum vídeo aí para você sobre a continuidade do nosso conteúdo, tá? E nas próximas aulas, que aí no caso que vai ficar faltando, é a gente comentar sobre trabalho, tá? Eu percebo que quando a gente fala de calor, a gente consegue entender o que é calor, né? Porque é uma coisa que a gente sente, né? Calor. Então é uma coisa que a gente consegue entender, né? O pico de bus, você pega uma placa aquecedora, coloca lá no sistema, eu consigo enxergar que ele está fornecendo calor para o meu sistema. Agora, quando a gente fala de trabalho, a gente tem um conceito um pouco mais complicado da gente entender, né? Porque o trabalho ele estuda na física, mas aqui na química ele também é importante. E a gente tem necessidade de entender o que é trabalho, né? E aí, na próxima aula, a gente vai comentar aqui, tá? Já estou passando o slide para vocês já darem uma olhada, comentar o que é o trabalho, né? Então, vai ser o conteúdo da próxima aula, tá? Que possa ser uma aula gravada, tá? E aí, depois que a gente terminar essa parte de trabalho, a gente vai entrar numa outra grandeza energética. A gente vai sair de energia interna e vai entalpia, que é o que aparece lá nos livros, né? Variação de entalpia. Antes de chegar em entalpia, a gente vai estudar também uma questão de processos. A gente vai estudar alguns processos que acontecem levando em consideração a lei, tá? Sobre algumas transformações, sobre as condições, tá? Então, eu vou estar postando para vocês amanhã na nossa aula. Peço para vocês estudarem, tá? Esse conteúdo aqui tem que ter bastante leitura, tem que ter exercícios também, que é que eu vou passar depois, tá? Então, quando estiver assistindo a aula, quando estiverem lendo e for surgindo as dúvidas, por favor, voltem e tragam aqui para a gente comentar, para a gente conversar. Ou pode entrar em contato comigo particular também para tirar dúvida, beleza? Desejando para vocês uma boa noite e até a próxima. Boa noite, professor.